Olá. Olá. Tá procurando, filho. Ei, minha filha, Eba! Deu agora certo? deu certo, agora a gente precisa convidar a Mary. Vou convidar por aqui, peraí. Que eu também mandando. Convida por aqui, eu tô mandando também. Ó, convidei. Você tá me ouvindo bem? Porque eu tô com esse fone novo e aí. Aê! É. Mary, Eba! E aí, meus amores, tudo? Tudo! saudade. Ui, deixa eu aproximar esse tripé aqui, peraí. Tudo bem? Ou vocês estão me ouvindo baixo? Um pouco baixo, amor. Melhor se eu falar assim, né? Melhor, melhor. Hello, hello! Graças, Mary, por estar aqui com a gente. Graças, Melzinha, por abrir pelo celular do estúdio. Infelizmente, Carol passou mal e não vai poder estar aqui com a gente. Nossa, maravilhosa. Uhum. Mandou beijos. Muito Beijos obrigada pra por estarem aqui comigo, meninas, para falarmos do maravilhoso Robert Castle. Isso, a primeira vez que eu treinei com ele foi em 2008, uhum. aqui em São Paulo, num curso que ele deu no Célia Helena. Foi antes de eu ir para o Strasberg. Aí depois eu fiz um curso com ele em Nova York, depois eu fiz um curso com ele em Munique, e aí fiz aquele do Rio que nós todas fizemos, Que foi maravilhoso. que foi maravilhoso. Foi, acho que foi março 2017, de 2019. 18, 2019? Nossa. Gente, saludos desde Cuba, que maravilha. Não sabe. É, sim, foi 2019, a gente estava começando a preparação da última temporada do Me Chama de Bruna. É verdade, eu achei que. Eu não sei porque eu achei que tinha sido a temporada anterior, mas não. Foi ali, e aí Melzinha e Carol fizeram também. Eu, Maria e Carol estávamos na turma de 2 semanas. Mel estava na turma de uma semana. E Uhum. dessa vez a gente vai fazer 2 semanas o dia inteiro. Ah, uau! Sim, vai ser um intensivão. Vai ser tipo O dia treinamento inteiro, quanto? manhã e Quantas horas? Manhã e tarde. tarde. São 7 horas por aula. Uau! Uau! Sete Que horas, legal! sim, 7 horas por dia. Então, são 10 dias e no último dia a gente passa 3 horas, né? Enfim, para todo o trabalho de cena, então são 73 horas. Uau, super intenso. Que legal, que ótimo. É tipo, é o que eu tenho dito, assim, é tipo ir para a gringa estudar, só que aqui. Mas é isso, são 2 semanas que você tem que parar tudo realmente para poder aproveitar, né? E aí você uma turma no Rio, 2 semanas no Rio e uma turma em São Paulo. Star, vai ser uma cena? Como vão ser? Duas cenas? Uma cena? Como vai ser? Vai ser um monólogo e 2 cenas. Então, para quem está chegando. Não, É. desculpa, viajei, falei, né, o cérebro se dividiu. É um monólogo e uma cena, não 2 cenas, imagina, pelo amor de Deus. Mas para quem está chegando, a gente já chegou conversando, né, como se todas as pessoas soubessem do que a gente está falando. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. A gente
estar aqui conversando sobre o curso de Method Acting, né, que é toda a tradição de atuação stanislavskiana, passando pelos Estados Unidos, passando pelo Actors Studio, passando pelo Strasberg, com o professor Robert Castle, que é ator, diretor, é um dos professores referências de Method Acting, e ele vai dar 2 cursos agora aqui no Brasil, que a gente do estúdio está produzindo junto com a Turbilhão de Ideias. São 2 semanas no Rio, que começam dia 17 de março, e depois 2 semanas em São Paulo, que começam dia 31 de março. Ou seja, na verdade, as do Rio são as 2 últimas semanas de março, as de São Paulo as 2 primeiras semanas de abril. E nós 3 fizemos o curso dele em outra ocasião. Uhum. Então, eu vou fazer uma pergunta, aí você começa respondendo, Mary, depois você, Mel, e depois eu respondo também. Tá bom. Por que vocês acham que vale a pena fazer esse curso? Por que valeu a pena fazer o de 2019? Uhum. E, portanto, recomendo que quem puder faça agora. Uhum. Bom, eu gostei muito. O Robert Castle, ele é um cara que ele me parece um cara bem tradicional do método, assim, né? Ele é bem. Ele é um cara mais velho, ele tem outro ritmo, assim. Então, me parece que é um jeito de beber muito na fonte, assim, ao lado da estrela. Então, é muito interessante ouvir sobre o método, porque eu conheci o método através da estrela. E ela foi a minha, até o Robert Castle, ela foi a minha única fonte do método. E então foi interessante ouvir de uma outra fonte como eles se complementaram, assim. Eu lembro, inclusive, que a gente fez um exercício que chamava êxtase, se eu não me engano, que foi um exercício. Não, era um exercício muito feliz, assim, que a gente. Você lembra? A gente fez muito tempo de relaxamento, depois a gente fez. De uma memória sensorial que ele ia guiando. Exato, uma memória sensorial que ele é guiado, mas ele guiou por muito tempo. E que não era um elemento só, né? Ele vai. São vários. Exato, ele vai construindo elementos, assim. Então, eu já vinha do método com a estrela, fazendo exercícios específicos e tudo mais. Com o Castle, eu senti que, como era outro professor, você sente que é a mesma fonte, mas ele abre outros ramos, assim. E eu sinto que é quase uma. Quando você tá num videogame, que tem a fase um, a fase 2, a fase 3, o Robert Castle eu senti que era um chefão, sabe? Sim. E esse exercício eu lembro que foi muito especial para mim. Que ele foi guiando a gente pela memória sensorial até chegar num momento de catarse coletiva. Assim, eu lembro que no final do exercício ele pediu para todos nós abrirmos os olhos, a gente se olhou, assim, foi um momento muito lindo, assim. Enfim, eu acho que vale a pena para ganhar novas experiências dentro do método. E também, no meu caso, foi bom para exercitar o inglês, foi bom para exercitar a minha atuação em outro registro. Não sei, assim, eu sou muito partidária de sempre fazer curso, sempre, porque eu acho que é a melhor maneira da gente realmente colocar o nosso ofício na prática, né, para além de trabalhos. Então, eu sempre acho que os cursos abrem portas para novas descobertas, assim. Totalmente, totalmente. E só um detalhe antes de passar a palavra para a Melzinha, o Robert Castle, ele foi professor do Instituto do Strasberg, onde eu me formei por muito tempo, e depois ele seguiu dando aula solo, e até hoje ele dá aula solo no mundo inteiro. E, e ele desenvolveu alguns exercícios Ah, próprios. tá. Então, esse, por exemplo, é um exercício dele. Eu até diria que a maneira que eu ensino o método é mais clássica do que a Olha dele. só. Apesar Ai, que legal. dele ser total, e concordo com você, que é bebê da fonte, Sim, mas ele levou a memória sensorial do Strasberg alguns passos além. Então, ele tem, por exemplo, a memória sensorial do personagem. Então, entendi. ele tem uma imaginação sensorial, que é toda a base da memória sensorial do Strasberg, mas não necessariamente coisas que você viveu e objetos que você de fato experienciou na vida. Então, é isso, eu lembro disso, né, de fazer, por exemplo, a memória sensorial do quarto da personagem, do quarto de infância da personagem. Então, na verdade, é uma criação sensorial Sim, e isso é um dos desenvolvimentos que o Castle trouxe. sim. E você, Melzinha? Ah,
primeiro uma questão prática, não é toda hora que eu vou poder estudar com ele, né? A última vez acho que ele veio para o Brasil foi essa de 2019, se não me engano, né? Que a gente fez o curso. E acho que eu penso bastante em algo parecido, como a Maria falou, né? O meu contato com o método vem de você, Estrela, e, e eu estou muito acostumada com a sua maneira, principalmente, de conduzir, seja uma cena, seja, enfim, uma memória sensorial. E me interessa muito testar outros tipos de condução, né? E a dele que vem, inclusive, com o jazz dele, né? Com os freestyles dele e com toda a bagagem de vida, de aulas e enfim, de toda a bagagem profissional que ele vai agregando nesse jazz que ele vai pondo aí. Então, acho que muito disso, assim, me interessa bastante ter um outro tipo de condução, né? É uma outra maneira de experimentar o método. E também pegando um gancho, não sei se você quer falar um segundo argumento, mas pega um gancho e te devolvo a palavra, que lá no Strasberg, né, no New York, no Strasberg Film Institute, e também no de Los Angeles, a pedido do próprio Lee Strasberg, a gente precisa necessariamente fazer as aulas de atuação com pelo menos 2 professores diferentes, porque ninguém é dono do método. E que o método é uma lógica de compreensão do trabalho do ator e é um caminho de treinamento, mas que inevitavelmente cada indivíduo traz a sua detalhe. Obrigada, Aline, boa ideia. Traz a sua soma naquele mesmo todo, né? E o Robert, como ela falou, é verdade, assim, ele é um ator e diretor, tanto de cinema quanto de teatro, muito experiente. E eu acho que isso dele trabalhar com gente do mundo inteiro, seja trabalhar em filmes e peças, ou seja trabalhar em workshops com atores do mundo inteiro, também traz um tempero muito interessante para ele. Uhum. Não, total. E eu lembro, eu tenho. Eu gostei muito da condução do Castle, assim, dos exercícios. Gosto muito de ver ele dirigindo as pessoas nos monólogos e durante a dupla, assim. Gosto dos apontamentos que ele faz. Eu lembro que ele tem uma coisa com não se encostar. Vocês lembram disso? Que, Sim, que ele pede o tempo inteiro pra gente não criar o tique de se encostar, assim. Se você coloca a mão, se você descansa a mão na sim. sua coxa, ou se você se cruza os braços, ele repete muito, pede muito pra você não se encostar. E eu lembro que ele explicou a lógica por trás, mas eu acho que eu não vou conseguir reproduzir aqui. Eu acho melhor, assim, talvez essa dúvida aconteça durante o curso, eu acho melhor ele mesmo explicar. Mas eu amei, assim, que é um pouco, tem a ver com um pouco da nossa autoconsciência, não é? Como atores, que a gente é muito autoconsciente, e eu acho que isso dessa coisa de se encostar é uma maneira da gente ficar o tempo inteiro lembrando que a gente existe. Enfim, eu lembro que tem algumas coisas do Castle que eu achei joias no curso dele, assim, que foram coisas que eu ficaram gravadas na minha memória, sabe? Para além gravadas no caderno, sabe? Coisas que ficaram mesmo, assim. E eu lembro que eu pedia muita desculpa, sabe? Quando eu tava eu tava assim, me encostando, ele falava, don't touch yourself. Aí eu tirava a mão assim, aí eu falava, ai caralho, ai caralho, ai caralho. Aí ele, sorry, sorry. E ele falou assim, para de pedir desculpa. Aí ele fez um exercício comigo que era, ao invés de você pedir desculpa, mande todo mundo se fuder. Você lembra? Enfim, ele teve coisa. E eu sou uma pessoa que pede muito desculpa na vida. Enfim, é muito interessante como eu acho que o Kessel é desses professores, como você, Estrela, que tem um olhar muito sensível pro ator, para além do que é dito, assim, para além da ação que a gente que é muito tá na frente, assim. Ele tem um olhar por trás, a gente se sente transparente na frente dele, assim, que eu sinto que um pouco isso com você também. E, enfim, eu acho que por isso é uma joia esse curso.
lembro naquele curso, no mesmo que a gente fez juntas, durante o relaxamento, ele dando algumas coordenadas, e para não ficar como num estado de yoga ou de meditação, eu lembro que ele falou uma frase que me marcou muito e que eu repito muito nas aulas. Eu repito várias frases do Castle, né? E as meninas também, e nós sempre damos créditos, porque somos dessas. Mas ele falou: teatro não é yoga. Teatro não é lugar de resolução de conflito. Uhum. Teatro é lugar de fazer e deixar o conflito acontecer, Uhum. né? Que o conflito é o centro do teatro e a gente ama, né? A gente no estúdio a gente brinca que várias das nossas falas parecem de tia da autoajuda, assim. Eu sou super da saúde mental e acredito muito na cura e tudo isso, mas eu sinto que às vezes as pessoas confundem a cena como um espaço de pessoas curadas Uhum. e perfeitas Uhum. e sem falhas e zen. E zen é a última coisa que você está ensinando. Você está presente, você É, está em contato com o outro, você está atento, mas você está deixando que os conflitos se expressem, né? total, total. Ativamente, né? Como num jogo. Totalmente. E você, Melzinha, teve alguma coisa que te marcou de 2019? Nossa, eu gostava muito quando ele falava isso me deixou muito. Ficou muito concreto quando ele falou isso do teatro não é yoga, né? Isso deixou muito concreto, mesmo a partir do relaxamento. Que eu não sei se é por causa do nome, alguma coisa, né? Na minha cabeça, o relaxamento era uma coisa meio zen, meio tal. E aí que eu virei essa chavinha do estar no aqui e agora ativamente, né? Sei lá, é um relaxamento ativo, não é um relaxamento zen. Sim. Então, isso foi uma coisa que ficou muito concreta para mim, assim, naquela experiência. E a maneira de condução, né? Que também eu estava completamente acostumada com uma e mudar, e isso me fez entender que é isso, né? Não tem certo e errado, não tem o dono do método, tem a maneira como ele passa por você e você expressa, talvez, né? E a partir das tuas vivências, a partir das tuas colheitas, a partir das tuas, enfim, das tuas jornadas, dando aula, seja fazendo como ator, seja trocando, seja assistindo um outro ator ter os próprios insights. Então, isso de o que está funcionando para você, né? De se ajudar e Exato. não de gabaritar, E sabe? está funcionando para você agora, que é diferente do que funcionou ontem e que é diferente do que vai funcionar amanhã, né? Sim. E que esse Total. lugar e o relaxamento, né, nesse ponto de partida. E lá no instituto, uma das grandes diferenças entre professores é onde cada um coloca ênfase no relaxamento. Uhum. E o relaxamento que eu guio, né, portanto, né, passei para Mel e para Carol também no estúdio, e que cada uma vai adaptando à sua maneira, é muito uma combinação, principalmente do Robert Ellerman, que foi meu professor lá no Instituto, e do Robert Castle. Uhum. Tem algumas coisas, porque o Castle também no relaxamento trouxe umas coisas, além, por exemplo, o gato e vaca, que é da yoga, eu aprendi a colocar aquilo dentro do relaxamento com o Castle. Uhum. Tem uma coisa que hoje em dia eu faço pouco, né? Se a Carol tivesse aqui, ela ia falar que isso é Estrela Raiz, que quando eu comecei lá em 2012, que é de um final, né, que o Castle fez o relaxamento completo, aí inspira, 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 vem, e solta. E Uhum. aí ele tem também aquilo de soltar como se fosse um spray, que você está atingindo a parede na sua frente, e aí ele diz que cor que é esse spray, sei lá. Uhum. Esse spray da cor da sua angústia. Sim, é verdade, tem isso.
E eu lembro que os relaxamentos do Castle são bem longos, né? Eu Sim, tinha como parâmetro os seus cursos e como preparação para os meus personagens. E eu lembro que do Castle, até acho que por ser um curso, né? Um curso preparatório dele, né? Eu acho que ele. Eu lembro que foi uma coisa que me marcou também. Era um período bem longo de relaxamento, assim, é, desse descanso ativo. relaxamento ativo, não descanso. Relaxamento ativo. Exato. Porque tem uma. Eu amo como isso é simbolizado pela cadeira, né? Hum. E eu amo isso. Eu amo isso. Assim, você foi uma das primeiras coisas que você me ensinou, justamente, foi o relaxamento. E eu amo a cadeira como esse símbolo do porquê que tem que ser na Sim. cadeira, como um relaxamento ativo. E a cadeira, né, e é uma pergunta clássica que nos nossos cursos no estúdio sempre fazem, imagino que sempre façam para o Castle e que fazem sempre lá no estúdio não, no instituto. Por que na cadeira? Não posso estar no chão? É, Não, a é. cadeira, ela é um obstáculo proposital, Sim, sim. porque a gente precisa relaxar sob demanda com obstáculos, porque, né, quem Claro. sabe, não há lugar com mais obstáculos para a concentração do set. É. Inclusive, a gente tem uma foto linda sua, Mary, relaxando. Eu acho que é a quarta temporada. Tem uma foto, você linda, É de sim, Bruna, com cabelo, montada, extensão com de cabelo. cabelo, maquiagem, vestido, assim. E aí você está E sentada assim. fazendo relaxamentos. É, eu lembro Vamos dessa foto, eu tirar lembro. essa foto e colocar de volta. E o trabalho de cena, vamos falar sobre o trabalho de cena. Naquele curso também a gente fazia um monólogo Uhum. e uma cena em dupla, como vai ser dessa Cortou seu áudio. Tá mudo. Cortou. Deve ter hora. acabado a Sim, bateria do fone. Agora sim. voltou. Ele é muito sensível esse fonezinho, né? Você encosta de qualquer jeito, É, ele entende que é um comando. é Entendeu? Assim, eu estava falando que, vamos falar da de cena. monólogos e cenas, que daquela vez e dessa vez vai ser um monólogo e uma cena, e que também a pessoa pode escolher se quer trabalhar em português ou em inglês. Uhum. Então, Sim. quem, né, como você, Mary, falou, está querendo se exercitar em inglês, é uma possibilidade, mas não é necessário, não é, tipo, é melhor que cada pessoa trabalhe no idioma em que se sente Claro. à vontade, ou em português. O que vocês lembram? O que foi legal do trabalho de cena e de monólogo de vocês? Eu, eu lembro, bom, o trabalho de cena, no monólogo eu fiz Dolores, que foi uma peça que depois eu fiz com a Carol. Foi incrível, porque eu fiz a Dolores e a Carol fez a Sandra, e depois o monólogo da Sandra, eu fiz o monólogo da Dolores, e depois, meses depois, a gente fez a peça juntas. Então isso já foi muito especial, assim, isso já foi um motivo muito, muito bonito enfim, um encontro muito bonito que foi acidental. O meu monólogo, eu tenho menos memória da direção do Castle. Eu lembro que a gente foi aquela coisa de eu queria ver as outras pessoas indo primeiro. E aí eu fiquei fui uma das últimas pessoas aí, e eu senti que eu não tive muito desenvolvimento do meu monólogo e me arrependi de não ter ido primeiro. E aí eu me lembro também dessa coisa de curso, que é tipo assim, quem quer vir primeiro? E aí você sempre fica com medo, mas você tem que ir primeiro no final das contas, porque eu acho que tem um aprendizado, assim, que vem nas primeiras pessoas que vão, que, enfim, depois perde-se um pouco isso, né? Por causa de tempo mesmo. Mas o meu trabalho de dupla foi muito legal. Muito, muito legal. E o que eu achei mais interessante do Castle, porque ele escolhe as cenas, né? Pelo menos não Ele sei como vai ser escolhe. nesses cursos de agora. Agora é isso, né? Então, pequeno parênteses. Os participantes precisam mandar foto, né, uma foto de trabalho, um currículo para ele poder conhecer, entender, e aí ele sugere. Aí agora, enfim, né, como eu estou na produção, eu estou, né, fazendo essa ponte com ele, e o Castle é muito maravilhoso. Ele tem uma rabugice bem-humorada maravilhosa. Aí ele falou: avise as pessoas que eu não aceito bad writing on my work. Que eu não aceito escrita ruim no meu workshop. Não Aham, quero nada daqueles monologuinhos melosos que as pessoas pegam em site de monólogo. Quero boa escrita. E aham, aí eles gerem as cenas justamente para garantir que tenha boa escrita sim. e, e do monólogo.
Não, é maravilhoso. E é maravilhoso. Eu lembro que também foi muito interessante ver a escolha deles. Quando ele pede a foto e tudo mais, tipo, ele me deu um papel que era um papel de uma assaltante, que é muito improvável para o meu físico, né? Assim. Então, eu acho maravilhoso como ele tem uma quebra da expectativa entre o físico, o que os atores e atrizes estão acostumados a fazer. Eu acho que tem um desafio a mais, assim, que ele propõe, que eu acho muito interessante. E foi muito legal o meu trabalho de dupla, assim, foi muito interessante. Também tem uma disposição de cada aluno de realmente ensaiar antes, né, para apresentar no curso. E a gente teve isso, a gente estava com tempo para isso, E a foi sua dupla ótimo. foi a Inês, Foi a né? Inês. Que a Inês vai ser tradutora no Rio, eu vou ser a tradutora em São Paulo e a Inês no Rio. E a Inês é maravilhosa e super entende do método e Exato, eu acho já que tinha isso trabalhado foi com ótimo. Castle, sim. É isso, para quem entende, já conhece o método antes, eu acho que, assim, surfa. Qualquer pessoa vai se divertir com esse curso, óbvio, não tenho a menor dúvida. Mas para quem já conhece o método, é assim, é uma delícia, assim, é tipo um. É o chefão, é Já, brincar de chefão, total. exato. E de skate num chão já asfaltado, assim, é perfeito. Bom demais. Então, e aí, enfim, o trabalho com a Inês foi muito, muito legal, assim. E eu adorava os apontamentos dele e gostava muito de ver ele dirigindo as outras pessoas. Eu amo ver pessoas ótimas, bons diretores dirigindo cena, tipo Estrela, tipo Kessel. É muito prazeroso, assim. E como... E às vezes, assim, ele tem uma coisa que eu particularmente amo, que é o tough love, assim. É, Ele é que é. muito... E eu acho que essa é uma grande diferença com a maneira que eu conduzo, que eu sempre falo, né? A gentileza como técnica, e acredito nisso e tal e coisa. E ele vai pelo tough love, que eu não sou capaz com a minha cancerianice, Aham, mas o tough sim. love dele é super respeitoso, mas Super. não é um tough, né? Não é o outro extremo, mas é É. um lugar de tem tempo, irmão. Deixa eu te apontar. Não, e ele mas ele é um firme, ele é firme e ele é tipo sem rodeios. O que eu acho bom isso, assim. Eu acho que é interessante. E eu acho ele eficiente nesse método, assim. Pelo menos eu vi no curso pessoas realmente as cenas transformarem muito positivamente, assim. Então, eu acho que ele traz um ótimo resultado, sabe? Com apontamentos cirúrgicos. E eu acho que a grande força desse curso que a gente vai fazer agora vai ser o trabalho de É, cenas. Porque, sim, porque são 2 semanas, o dia inteiro. é. Então, tem um aprofundamento de trabalho que é isso, né? Eu estou na produção junto com o Gustavo da Turbilhão, que é sempre quem produziu os outros cursos, mas nessa edição eu estou desde o começo. E eu advoguei muito por fazer esse curso, assim, que eu sei que é mais difícil, porque menos gente vai ter a disposição de passar tantas horas, então acaba que rola um funil já aí, mas eu sinto que se a gente fosse para gringa, se a gente fosse comprar uma passagem e fosse para gringa, a gente ia querer fazer o curso mais intensivo possível. Sim. Então eu falei, cara, aproveitar a chance do cara estar aqui, da gente poder pagar em real, ser feito com tradução, estar na nossa cidade, a gente não ter que ter hospedagem, etc, etc. Quem puder reservar essas 2 semanas, ter a possibilidade de um trabalho muito mais radical Uhum. Sim. É e verdade, total. chegar mais longe, né? Sim. E você, Melzinha, o que você lembra? No seu era só monólogo, né? Não era cena. Era só monólogo. Mas tinham alguns monólogos que ele pedia para juntar com outra pessoa. O meu foi um deles. Assim, eu fiz o monólogo e o Ulisses estava em cena comigo. Você fez cowboy, Mel? Oi? Você fez boca de cowboy? Sim, Ah, agora eu tô lembrando, sim. sim, fiz Boca de Cowboy. E uma das coisas que eu levo comigo até hoje, assim, inclusive nas aulas que eu dou, quando eu estou preparando algum um ator, é o fazer, o que eu estou fazendo. Que não adianta nada só sentir no pão, pão, queijo, queijo dele, a frase resumida é essa, né? Nessa objetividade. Sim, Não adianta nada você só sentir. Você sim. tem que fazer algo. Sim. Faça algo, né? Faça algo.
isso foi uma coisa que me marcou demais, porque é muito comum a gente deixar o sentir, né? Deixar esse sentimento, essa onda, preencher o nosso corpo e ficar, tô sentindo, meu Deus, tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo. Esse fetiche, e é gostosinho sentir. Então, e ter um lugar na sociedade que a gente vive, onde é permitido sentir, nossa, então só vai aumentando esse lugar do, nossa, tô sentindo muito, tô sentindo, nossa, que legal, tô sentindo. Mas é isso, você tá sentindo, só que você tem que fazer. Sim. Você tem que Não, e essa é uma armaridade, método. Eu lembro dele me dizer, até num almoço que a gente teve lá nesse curso, né? E tinham vários alunos meus fazendo curso tal e coisa, e aí ele me deu essa puxada de orelha, assim, como professora, né, aprendiz em relação a ele, que é um professor com tanta bagagem, ele falou, cuidado para não deixar os seus alunos entrarem no tobogã da emoção e achar que isso é suficiente. E eu acho que tem tudo a ver com isso que a Melzinha falou, assim, e isso é um valor que a gente trabalha muito no estúdio. Numa sociedade que não permite que a gente sente, ter um lugar onde a gente pode sentir com tudo é um grande tesão e faz parte do treinamento do ator habilitar a emoção. Mas, e eu acho natural, em aula eu falo bastante disso, que eu acho natural que numa etapa do treinamento a gente fique encantada com a nossa capacidade de sentir e expressar coisas que a gente reprimiu por muito tempo. Mas a gente não pode parar aí, porque a cena não é sobre os sentimentos. Sim. Exato. Né? Ela, seria, até se tivesse aula, ia aprofundar de que mesmo a forma, né, memória sensorial não é sobre sentimento, mesmo a memória emotiva não é sobre sentimento, o sentimento é sempre consequência, né? Tem uma frase do outro, Robert Wellerman, que eu adoro, que ele fala, emoção é que nem suor. Você não vai na academia para suar, você vai na academia para malhar e o suor é consequência. E a emoção na cena é a mesma coisa. Mas sei que com as ferramentas que o método traz, esse encantamento com emoção é sim uma armadilha. E entrar só nele e perder o trilho da ação, e a ação no aqui e agora, né? A ação no aqui e agora, a ação sobre o outro, né? Sim. O jogo. E uma outra coisa que ficou bastante em mim também, que é uma coisa óbvia, mas é isso, né? O óbvio, quando é dito, organiza um monte de coisas, que vai a partir do que você está agora, né? Se você está nervosa, como você usa o seu nervosismo em cena? Não tenta esconder isso, né? Não tenta esconder o teu estado, porque você está aí. Eu estou vendo o seu estado, né? Isso acaba transparecendo. Então, como eu boto isso também para jogo? Nas nossas aulas, o negócio é qual é o seu ponto de partida, né? Vai com o que tem para hoje. Vai com o que tem para hoje. E reconhece e assume o que tem para hoje. Não, e mudando de assunto, mas ainda nas cenas, um pouco algo que a Maria trouxe, que é isso, né? Que pena que a Carol não pôde estar aqui. Tanto que quando a gente falou de fazer a live, nós quatro, Carol falou exatamente isso, né? Que Dolores, a peça, foi fruto de vocês terem conhecido esse texto aí. É isso, eu fiz 4 cursos com o Castle. É uma fonte de repertório de dramaturgia foda. Pois é, conheci muitos textos bons e Sim. vários outros textos bons. Um deles, inclusive, eu salvei e gravei como um teste também, porque pediram um monólogo e eu fiz um monólogo de um texto que eu conheci com o Castle, assim. É realmente uma fonte maravilhosa de textos muito, muito bons, assim, muito bons. Não, e é isso, de vocês saiu Dolores. Eu, por muito tempo, quis montar Cowboy Mouth, né? Que é a cena que a Melzinha fez, eu acabei nunca montando, do Sam Shepard. Uma que eu tenho sonho de montar e que eu conheci quando eu fiz o curso com ele em Munique, é a Descida de Orfeu, Orpheus Descending. Ai, quem Que que lá no fez nosso essa? o Ivan e a Foi, Georgiana. exatamente, Georgiana E e aí, Ivan. eu Exatamente. tô até pensando em pedir para ele para eu fazer essa peça, porque quando eu fiz pela primeira vez lá em Munique, que eu era uma menina jovem de 28 anos, eu fiz a Carol, que é a louquinha, e que eu amo esse monólogo até hoje, assim, amo muito, e que é o monólogo que ela fala
sobre o que os mortos no cemitério, o recado que os mortos do cemitério têm para dizer para nós vivos. É maravilhoso. Mas que é a louquinha jovem. E aí tem a cena, que é a cena que a Georgiana e o Ivan fizeram, eu não lembro o nome dos personagens, mas que é a, que tem um filme, né? A Filha de Orfeu também, que é a Ana Magnani que faz essa personagem mais velha, que é uma personagem italiana e que mataram a família dela. E aí chega esse jovem que no filme é o Marlon Brando, ninguém menos. Ninguém menos. Apenas. Não, é muito legal. E é isso, desde de peças menos conhecidas do Tennessee Williams, como essa, até uma dramaturgia contemporânea. É incrível, assim, porque é isso, ele se importa com a escrita. Eu acho que foi de outro professor que eu ouvi isso. Talvez tenha sido dele, mas eu acho que foi de outro, que é Good acting is good writing, né? Que boa atuação é boa escrita. Nossa, sim. Meu Deus, sim. Sim. Gente, talvez eu acho o trabalho mais parecido com o ator, acho que é roteiro. Nossa, total. É o trabalho de fabricar a vida. Só que quem escreve fabrica a vida no texto e a gente fabrica no corpo, né? É. E é isso. O Robert tem muito bom gosto. Muito. Ele é muito fino. Ele é. E ao mesmo tempo muito cool. Ele é. Ele é. Então ele traz essas qualidades para o trabalho que ele faz com a gente em cena e, por consequência, desenvolve essas qualidades na gente, né? Sim. E ele é muito cool, muito elegante, muito antenado com o contemporâneo e, ao mesmo tempo, muito bem fincado na fonte. Ele estudou diretamente com os Strasberg. Então, tudo que ele desenvolve e pesquisa não é uma invenção da roda, é um lugar ele conhece muito bem a base para poder a partir daí, né? Não, exatamente, eu sinto isso também. Eu não sei, ele tem uma energia, um papo meio, né? Meio... Mas eu adoro a energia dele, assim. Eu adoro a energia dele em aula, mesmo, assim. Eu acho ele um cara muito, muito interessante, muito. E dirigindo também, muito. Gosto muito da energia que ele coloca pro aluno, assim, para as pessoas, muito. Acho ele ótimo. Ele tem no currículo dele, e falha minha não saber isso antes de abrir uma live, preciso saber, perguntar para ele. Mas eu sei que ele já trabalhou com Champagne. Eu sinto a energia dele próxima com a energia do Champagne. É verdade. Total. Tem essa coisa meio outsider, assim, mas tipo um outsider inteligente, assim, sabe? Total. Eu lembro especificamente de uma cena que eu assisti. Não sei se você lembra, Estrela, mas tinha na nossa turma uma menina muito, muito linda, que é uma menina que é atriz e que também é modelo há muito tempo e que depois ela comentou com a gente, não vou citar nomes, né, mas assim, que é uma menina que depois que comentou com a gente que a vida inteira ela fez concurso de beleza, que a mãe colocava ela em concurso de beleza desde que ela era muito criança, porque ela era realmente uma menina muito, muito linda, assim, muito belíssima. E dentro dos padrões de beleza, né? E aí o Castle escolheu para ela uma cena em que ela era uma mulher feia. Eu não lembro o monólogo, não sei se você lembra, Estrela. Eu acho que era o clássico Tio Vânia, monólogo da Sônia. Eu acho que sim. Que ele sempre dá nos cursos dele. E que é isso, e que tipo, que o drama da Sônia é ser feia, é verdade, tô lembrando. Você lembra? E eu lembro, e assim, e essa atriz teve uma dificuldade, assim, e que eu acho que, enfim, mil motivos, né? Eu não vou saber identificar por quê, né? Ela vai saberia dizer melhor do que quais foram as dificuldades que ela encontrou. Mas o Castle, ele encontrava as frestas para ela se colocar nesse lugar de se sentir uma mulher feia, ela sendo claramente uma mulher deslumbrantemente linda, assim. E essa escolha dele é muito boa, assim. Ele tem escolhas muito perspicazes desse casting improvável, assim, que é muito interessante. Eu lembro o primeiro curso de todos que eu fiz com ele, que foi em 2008,
Eu acho que naquele curso a gente que escolhia os monólogos. Ou talvez não, mas eu acho que era a gente que escolhia. Mas ele falou uma coisa no primeiro dia, e isso me marcou para sempre. É uma coisa que eu repito muito em aula. Que ele falou: não comparem os comentários e ajustes que eu fizer para cada aluno. Porque eu vou pegar cada aluno e vou observar em qual degrau ele está e vou fazer os ajustes e comentários para o próximo degrau específico desse indivíduo. Então, assim, porque não é uma fórmula, não é uma receita, não é uma equação, né? Não é um tamanho único. E eu acho que essa sensibilidade de observar onde a pessoa está e que, que desenvolvimento a pessoa precisa e a pessoa pode agora, né? E oferecer as provocações a partir desse lugar. E eu acho que esse casting que ele faz com as cenas tem tudo a ver com isso. Que o ponto dele é tipo... Isso também, né? Pegando esse gancho um pouquinho, porque o aprendizado, ele não é linear, né? Não é como o videogame, você está na fase 1, depois você vai para a fase 2, necessariamente, obrigatoriamente, depois para 3, é em espiral. Então, não tem essa ordem. Onde eu tô é só diferente de onde outro ator tá, né? Não é mais para cá ou mais para lá, né? Não, eu acho isso muito legal falar, que, né, eu acho que vai ser um curso intensivo, tanto que a gente até em algum momento, quando foi dar o nome do curso, a gente falou, será que a gente fala avançado? A gente falou, não, puta, se a gente falar avançado, parece que não é só quem já... Porque não é nesse sentido. É avançado no sentido de que é uma carga horária alta e tem um aprofundamento de trabalho. Mas, como lá no Instituto do Strasberg, não tem iniciante, intermediário, avançado. Uma vez que 2 atores estão em cena, 2 atores estão em cena. Não importa a experiência. E é um valor que a gente carrega no estúdio também, as nossas turmas seguem o mesmo princípio, e é real, não é falácia. Qual é a palavra que não é diplomacia? Quando você... Demagogia. É demagogia. De verdade, a turma toda se beneficia de ter diferentes níveis de treinamento. Porque quem é avançado se beneficia muito das explicações mais detalhadas de quem é iniciante né, de retomar para essa base. E quem está começando se beneficia muito de ver até onde o trabalho pode chegar, né, no corpo dos atores que já estão treinando faz tempo, assim. E total, um lugar de treinamento, tipo, ninguém tá vindo aqui se exibir, ninguém tá vindo aqui se provar, a gente tá vindo aqui errar junto, errar gostoso e aprender juntos, né? Uma Total. frase que eu sempre falo do Castle, essa eu acho que eu ouvi no, no curso de Nova York. E eu repito muito, é um clássico dentro do estúdio, que é a história dos bombeiros, né? Ele fala que os bombeiros entram em casas pegando fogo todos os dias por ofício, para que nós civis não tenhamos que entrar, porque nós civis entramos numa casa pegando fogo, se muito, uma vez na vida tem alguém que a gente ama muito lá dentro. Mas os bombeiros entram todos os dias por ofício. E que nós, atores, fazemos a mesma coisa. Nós entramos em casas pegando fogo emocional todos os dias por ofício. E nós também fazemos isso pelos civis, né? Aristóteles, Catarse. A gente faz isso para que a plateia, para que os espectadores, enquanto membros da humanidade, se reconheçam, né, na trajetória que a gente está atravessando no nosso corpo. Só que para a gente não se queimar lá dentro, para o bombeiro não se queimar e para a gente não se afogar, a gente precisa ter técnica, né? A gente precisa ter estrutura para isso. Isso eu ouvi dele. Eu gosto muito dessa imagem.
É ótima essa imagem. Eu amo essa imagem. Eu sempre uso essa imagem. Só que eu não explico ela tão bem quanto você, mas eu sempre uso essa imagem. Mas aí a gente vai repassando, né? Como dizia Cacilda Becker, teatro é coisa que se passa de mão em mão. É. E também o que eu gosto dessa analogia do Castle é que é isso, as pessoas fogem do fogo. O Sim, bombeiro vai em direção ao fogo. As exato. pessoas muitas vezes fogem das emoções. E a gente, ator, a gente vai em direção à emoção. A gente ama a emoção, né? A gente adora uma cena com Sim, muita emoção, né? E é exatamente. claro, retomando o que a gente já falou, não é só para se chafurdar na emoção e ficar nela. Mas a gente Total, busca a emoção sempre, né? totalmente, Então, totalmente. Não, e é isso, né? Essa coisa de estar. Eu acho que quando eu ouvi dele a ênfase que ele estava dando, e que pelo menos a ênfase que eu guardei, porque eu acho que é isso também, né? A gente ouve a partir do lugar de experiência. claro. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi me marcou muito isso de que o que a gente faz não é egoísta. Uhum, A gente entra a serviço, porque é uhum. muito fácil parecer que a gente é egoísta pelo nosso orgulho da gente mesmo. E aí um dia dando aula com a Carol aprofundou esse lugar, que é isso, e a galera tá treinada para não se queimar lá Total, dentro. É verdade, total, total. total. Pois, meninas, querem agregar algo mais, alguma anedota, alguma recomendação mais, que a gente já está caminhando para o final? Não, assim, eu realmente só recomendo muito que as pessoas façam esse curso, vale muito a pena. Realmente eu tenho coisas gravadas na minha memória muito valiosas desse curso, aprendizados que eu levo para a vida. É, alguns exercícios específicos, como esse que eu citei, de memória sensorial, que se tornou uma catarse coletiva, que eu lembro que chamava, ele chamou de êxtase, se eu não me engano. Foi uma coisa que foi muito especial, foi um momento muito especial do curso. A direção da cena também, os apontamentos, enfim. Eu acho que sempre os encontros com as pessoas vai ser incrível, o contato mais perto do estúdio é incrível, o contato com textos maravilhosos é incrível, também que se leva para a vida. Enfim, eu acho que é uma ótima maneira de estudar com uma pessoa muito, muito legal, muito relevante, muito experiente e que não está sempre aqui, né? É uma oportunidade realmente rara, porque a última vez foi em 2019, então realmente é. Totalmente. Não, e assim, como pessoa que já fez o curso algumas vezes, e como pessoa que está produzindo o curso, eu sei que é um curso caro, Uhum, que a gente está bem sem grana. Mas a gente, né, junto com a Turbilhão e com o Castle, a gente fez o valor mais acessível que fosse possível. Tanto que o curso está um pouco mais barato do que são os cursos dele lá fora. E é isso, se fosse estudar lá fora, fosse com ele, ou fosse no Strasberg, ou fosse com qualquer professor, é isso, teria que pagar em dólar, que a gente sabe o que isso significa, não é? a gente sabe. A gente teria que pagar em dólar o curso, teria que pagar a passagem, dólar ou euro, né? Porque ele hoje em dia dá muito mais aula na Europa do que nos Estados Unidos. Teria que pagar hospedagem, teria que pagar comida. É, Então, assim, é uma oportunidade realmente única e que vale muito a pena o esforço, porque tem toda essa questão de que é muito mais barato, é. porque não ter todo o resto, e tem a questão de ter tradução, e é isso, tipo, em São Paulo a tradução sou eu, que sou professora, atriz, preparadora do método, e no Rio é a Inês, que é atriz e que já trabalha com o Robert faz tempo, que já traduziu bastante ele, que ela entende do método, porque tem uma coisa que muitas vezes eu, quando estou aluna em cursos, sejam em inglês ou em espanhol, de atuação e ter outra pessoa traduzindo, eu normalmente fico muito aflita, Uhum. porque não é apenas uma tradução literal das palavras. Tem uma coisa da compreensão do trabalho do ator que é muito diferente Sim, nos Estados Unidos e na Argentina e no Brasil. Então, um traduzir para que seja compreendido o conceito, sabe? sim, 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 sim. E você, Melzinha, quer dar uma última palavra? Não,
Acho que é Também. isso. É isso, gente. Ó, as inscrições estão abertas e a gente aproveita para fazer o jabá completo do estúdio. A gente está com inscrições abertas para o nosso extensivo, que também é Method Acting raiz. Tipo, a gente é bem nerd e fiel à fonte. E então as nossas aulas seguem a mesma lógica do instituto onde me formei lá em Nova York, que são 2 horas de trabalho sobre instrumento, relaxamento, memória sensorial, 2 horas de trabalho sobre cena. Essa é basicamente a estrutura da aula do Castle também, né? Uhum. Exercícios de memória e de imaginação e relaxamento e trabalho sobre cena. A gente tem o extensivo, que é o nosso lugar de treinamento constante. A gente tem 2 turmas, eu coordeno as 2 turmas. Mel é a professora da turma de terça, Carol é a professora da turma de sábado, eu vou em metade das aulas. Elas são incríveis e procure saber do estúdio. A nossa turma de terça já está lotada e de sábado já está quase lotada, né? Só tem mais 2 vagas, se não me engano. 2 ou 3, Olha lá. talvez, porque eu estou esperando, enfim, uma confirmação, mas só isso. E é importante dizer que a gente está em São Paulo, capital. E que a gente está em São Paulo, é verdade, estamos em São Paulo, capital. E o curso do Castle tem 2 turmas possíveis. Se a pessoa for muito. Nossa, se eu tivesse com dinheiro e tempo, eu fazia os dois. Eu fazia o Rio e depois fazia São Paulo. Porque é o tipo de curso que, tipo, não é você aprende uma receita. É tipo, você treina e aí você avança. Será que alguém vai fazer isso? Até agora acho que não tem ninguém fazendo essa loucura. Eu faria em outros tempos da vida. A gente tem 2 turmas. Uma turma no Rio que começa dia 17, ou seja, tipo em 10 dias. Uhum. E uma turma em São Paulo. A turma de São Paulo está quase lotada, tem poucas vagas. A turma do Rio, eu entendo, eu sei, porque eu dou aula também. A galera do Rio sempre demora para se inscrever. E a gente acha que a turma vai flopar, só que a turma do Robert já não flopou, já tem gente, mas tipo, a gente acha que a turma vai flopar. E aí, tipo, no último minuto, de repente, a turma lota. Então, galera do Rio, por favor, se inscrevam, tá? Garanta a sua vaga. É isso, eu acho que a gente está metade da turma do Rio pega, né? Então, mas ainda tem boas vagas no Rio. Mas São Paulo de verdade, estão acabando as vagas de participante, ou seja, de quem faz cena. E agora a gente abriu também vagas para ouvintes, e tem 2 tipos de ouvinte. Tem ouvinte que faz relaxamento e memória sensorial, então, por exemplo, faz esse exercício maravilhoso Sim. que Mary estava citando. Sim. Então, é o ouvinte participante, então ele faz os exercícios, mas não faz cena. E tem o ouvinte observador, que eu acho que é que interessa mais para quem é. Meu, se você é ator e não consegue fazer como participante, faça o ouvinte com exercício, que você já vai se beneficiar muito. Esse ouvinte observador, eu acho que é para quem é diretor de elenco, para quem é roteirista, para quem é diretora. Sim. Então, Exato. inscrições abertas, seja para um curso ou para o outro, seja para o extensivo nosso em São Paulo, seja para os do Castle no Rio em São Paulo. É só clicar no link do Estúdio Três Strauss, mandar mensagem e se inscrever. Vem treinar com a gente. E em São Paulo vai ser nosso colega, porque a gente vai fazer de atriz. Yes. Eu, Carol e Mel. Gente, Mary. Eu não sei se eu consigo por causa de grana, mas vamos lá. Vou ver. Vamos ver. Vamos conversar, vamos ver se a gente consegue fazer acontecer. Vamos, meu amor. Não devia ter falado isso com a live aberta, mas enfim. Tudo bem. Mas quem sabe você vencer nossa colega atriz. Sim, meu amor. Mas merda. Merda. Pra nós. Aproveitem muito. Vai ser Então, incrível. E um beijo. Beijo. Graças. Melzinha, deixa salvo. Fica aí e aí deixa salvo e marca a gente como colaboradora, por favor. ai, tecnologia. Vai, Vamos. vai te aparecer a opção de deixar salvo. Aí você diz sim. Aí você. E aí pergunta se pode colocar colaboradora e aí coloca a gente de colaboradora. Tá. Aí Mas ela vai se encerrar sozinha ou eu vou ter que fazer esse passo também? Primeira vez em live. Tá. que você tá, a live vai cair. Se eu ou a Mary sairmos, a gente só simplesmente sai. Na hora que você finalizar, acaba a live
E aí não Tá, desliga. Segue os passos para deixar salvo. tá E obrigada bom. por esteve aqui. Obrigada, pessoal. Tchau, Beijos. tchau. Obrigada. Beijo. Meu Deus, eu sabia.